Bom, a gente está fazendo aqui um comparativo de bíblias de estudo e a gente vai começar pela Dake, tá? Vou começar pela Dake porque foi a minha primeira bíblia de estudo. Eu vou fazer um por um, tá? Bíblia por bíblia, e no final, as que se saírem melhor, a gente faz uma batalha aqui entre as top 3, mais ou menos, tá? Vamos começar a ver que é bem polêmico, então tem bastante coisa polêmica aqui para ver. Começando já em Gênesis, tá? Já em Gênesis 1, daí que ele já começa com isso aqui, ó. Gênesis 1 e 2, tá? É dito: e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Dake vai dizer que a tradução correta para isso aqui é: e a terra tornou-se sem forma e vazia. E o pior é que ele está certo do ponto de vista gramatical, né? A palavra que aparece, tá? Que Raya está conjugado exatamente dessa forma, como tornou-se. Se você for no Strong, tá? É exatamente assim. E você tem, ele cita aqui vários versículos para você conferir que, de fato, o termo tá dessa forma, tá? A terra tornou-se sem forma e vazia. Tem até um errinho aqui, ó. Ele diz que tá escrito tornar-se também no versículo 3, mas se você for no hebraico não tá. Provavelmente na época, Dake também não tinha muito acesso a... Não era tão fácil assim estar conferindo os textos aqui, mas é um erro que não afeta em nada, tá? Uma coisa que não afeta em nada. Se tornou-se, tá? Se a terra tornou-se sem forma e vazia, o que ocorreu antes? O que havia antes? E é aí que começa o erro de Dake, porque se ele parasse aqui, não haveria problema nenhum. Porque ele identificou algo, gramaticalmente falando, ele cita alguns versículos de prova, tá? Como Isaías 45:18, que vai dizer que Deus não criou a terra sem forma, não criou a terra vazia. Jeremias 4:23, que indica que sem forma e vazia é algo que se refere ao juízo de Deus. E ele poderia ter encerrado aqui. Mas o problema é que Dake vai começar a teorizar sobre raça pré-adâmica, tá? O mundo pré-adâmico. 18 provas da existência do mundo pré-adâmico. Ele é assim, exagerado. E aí ele vai criar um verdadeiro Crônicas de Nárnia aqui, tá? Para explicar como que a Terra tornou-se sem forma e vazia. E isso é um absurdo, tá? O melhor seria simplesmente dizer, olha, nós não sabemos o que ocorreu. Mas ele não, ele vai vir aqui inventar várias historinhas, tá? Para explicar como a Terra tornou-se sem forma e vazia. E óbvio que ele não tem prova para essas historinhas, tá? E ele vai desenvolvendo aí. É muito comum ver gente criticando o Dake por causa dessa interpretação aqui, mas não consegue responder. Ou seja, diz que Dake está errado, mas não sabe responder isso aqui. Então, o que eu recomendo é que, se você discorda, busque uma forma de resolver o problema. Não discorde simplesmente porque o autor é maluco em outro lugar, não quer dizer que ele é maluco aqui, tá? Refute com argumentos, de forma coerente. Vamos continuar aqui com outro erro, né, famoso de Dake. Dake muitas vezes ele é racista, tá? Ele tem uma interpretação racista. Então, por exemplo, aqui em 9:27, Gênesis 9:27, ó, diz que seja-lhe Canaã por servo, tá? Deus 9:27 aqui. Deus amaldiçoa Cã. E ele vai entender que essa maldição é para todos os descendentes de Cã, tá certo? E isso vai gerar um problema terrível, tá? Por exemplo, Dake vai entender que existem pessoas que nasceram para ser escravos. Existem raças que nasceram para ser escravos, tá? Olha o que ele vai dizer aqui, por exemplo. A profecia de que Jafé seria o pai de grandes e numerosas raças, tá?
governo, ciência e arte são principalmente jaféticas. Os descendentes dele constituem as principais nações das civilizações. Ou seja, você entende o perigo disso aqui, né? Isso aqui é a mesma ideia, a mesma coisa que era defendida por aquele sujeito, que eu não vou citar o nome, né, famoso por matar judeu, tá? Então, é bem perigoso. Ele vai defender, por exemplo, que não deve haver mistura de raças, ou seja, branco não deve casar com negro. Veja que ele era bem racista, é um pensamento bem drástico aí, tá? A gente tem também, vamos continuar aqui acusando, denunciando os erros de Dake, tá? Bom, para Dake, a cura era obrigatória, tá? Então, se você está doente, Deus quer te curar. E se você não for curado, a culpa é sua. Basicamente é isso, tá? Eu encontrei um lugar onde ele diz isso, basicamente aqui, ó, página 1058 nessa edição. Mas você vai encontrar isso em todos os versículos que ele comentar sobre cura, basicamente, tá? Então, Isaías 53:4 também ele vai dizer isso. Para ele, se você não for curado é porque você não tem fé, tá? Então a culpa é sua. Veja que coisa periclitante, né? Porque se você não tem, se você está doente, é porque você não tem fé. E se você não tem fé, provavelmente você vai para o inferno, tá? Veja a bagunça que Dake faz. Se você quiser ler, você pausa aí, tá? Aumenta a definição aí, você vai conseguir ler. Dake também era extremamente anticatólico. Então, textos que apoiem algumas ideias católicas, ele vai surtar. Por exemplo, Pedro esteve em Roma. Tá? Aqui diz que Pedro esteve em Babilônia. Babilônia é Roma. Babilônia é um codinome para Roma. Isso aqui é muito fácil de provar, tá? Poucos teólogos põem isso aqui em dúvida. Tá? E Dake, ele vai dizer que com certeza que Babilônia é literal. E no argumento dele, ele vai se denunciar. Ó. Ele diz, refere-se à cidade de Babilônia, no rio Eufrates, a única Babilônia literal mencionada nas escrituras. Ou seja, ele diz que é Babilônia literal e ele meio que se denuncia, porque as ocorrências de Babilônia no Novo Testamento são da Babilônia, se você for lá em Apocalipse, tá? São uma referência a Roma. É da teologia dos profetas, tá? É bem comum citar nomes de povos que são inimigos de Deus para representar de forma geral os inimigos de Deus. Então, por exemplo, lá em Oséias você vai ver Oséias chamando a Síria de Egito, comparando a Síria com o Egito. Por quê? Porque tanto a Síria quanto o Egito são símbolos dos povos inimigos de Deus. Tá? Bom, agora eu não vou pontuar todos os erros, tá? Deve ter erros aí que você já conhece, como por exemplo, Dake acreditava que Deus tinha um corpo real, tá? E que o céu é um lugar físico real em algum lugar do espaço, assim. Ele tinha esse tipo de maluquice. Agora vamos falar dos pontos positivos, tá? Dake era um especialista no livro de Apocalipse. Tá? Então, se você quer um comentário de Apocalipse, meu amigo, isso aqui é um excelente comentário de Apocalipse. Mesmo se você discordar de Dake. Tá? Para conhecer os argumentos dele, é muito bom. O preço também costuma ser barato. Dake também tem muitas notas úteis para fazer sermões, tá? E é uma Bíblia bem completa. É difícil você encontrar textos importantes onde ele não traga alguma coisa de útil. Então, você descarta aí os erros de Dake e aproveita o restante. Tá? Então eu recomendo sim, e compre. Amém.